Você tem medo de problema cardiológico, formar placa, e fica preocupado com colesterol, doido, achando que vai fazer mal para você? Vou te mostrar o que realmente faz mal para o coração e como você precisa controlar um processo muito importante que a gente chama de metilação no corpo. Para isso, nós vamos usar a caneta e o papel. Vamos para o rabisco. Gosto de rabiscar. Então, hoje eu vou falar para vocês desse suplemento aqui, ó. Exatamente isso aqui. Deixa eu dar um foco aqui. Olha aí, ó. Metilfolato e metilcobalamina. Esses dois suplementos fundamentais que eu uso no formato sublingual. Fundamentais para manutenção de um processo muito importante. Vou até deixar eles aqui do lado. Que é a via de metilação. O que significa a via de metilação? Então, para explicar sobre a metilação, eu quero te explicar o seguinte. Imagine que o seu corpo, ó, as células tem aqui o núcleo e lá dentro tem os cromossomos. Imagine que cada cromossomo é um livro. Livro 1, livro 2, livro 3, e você tem lá 46 cromossomos, 46 livros. Esse livro, imagine que existe uma forma que o seu corpo tem de ir lá e colocar uma etiqueta marcando quais livros ou quais receitas em cada livro podem ser lidas e quais não devem ser lidas. Quando o seu ribossomo faz a leitura dessas receitas, ele produz proteínas com funções dentro do seu organismo das mais diversas possíveis. O nome dessa etiqueta, o processo de colocar etiqueta nos genes, dizendo se eles devem ou não ser lidos, é o que a gente chama de metilação. Que eu vou botar aqui em cima. Cromossomos. Né? Então, a metilação. De onde surge a metilação? Metilação se refere a colocar como etiqueta um radical químico que a gente chama de metil, que é esse daqui, que é o CH3. Para a gente produzir metil no nosso corpo, o nosso organismo tem um sistema, um maquinário que produz uma molécula chamada SAMe. O SAMe é o grande doador de metil para identificar o que deve e o que não deve ser lido lá dentro dos nossos cromossomos. De onde vem esse SAMe? Esse SAMe, ele vem de um aminoácido chamado metionina. Depois que esse SAMe é utilizado, ou seja, que ele doou radicais metis para o seu corpo para identificar o que deve e o que não deve ser expresso no seu DNA, esse SAMe ele se transforma em homocisteína. Minha letra hoje está horrível. Só hoje. Homocisteína. Acabou o papel aqui. Aí. Homocisteína. E essa homocisteína, ela é um produto tóxico. Vou até fazer uma caveirinha aqui do lado dela. Ela é um produto tóxico. Caveira. Por que tóxico? Porque se você imaginar os vasos, as artérias, o que essa homocisteína faz? Ela vai lá na parede das artérias e faz um machucado ali, uma lesão. E esse machucado, o seu corpo vai acumular aqui em cima todo tipo de coisa que estiver passando aqui no vaso para tentar estancar e tampar. Então acumula plaqueta, fibrina, junto ele acumula LDL, colesterol, tudo que estiver passando aqui ele vai usar para poder estancar essa lesão que foi criada. Isso daqui é a placa. Percebe que não adianta você ficar com medo da placa, você tem que ficar com medo de quem causa a placa, o aparecimento dela. A constituição da placa é cheia de coisa boa que o corpo precisa. Tem colesterol, tem fibrina, tem um tanto de coisa. Mas não é a constituição que vai...
não é a constituição da placa, do vaso, que vai dizer o que faz mal para o corpo, e sim o que deu início à formação dessa placa, que foi a lesão, o machucado na parede do vaso, que a homocisteína é um grande fator que causa lesão. E para eu acabar com essa homocisteína, para acabar com essa homocisteína, eu preciso transformá-la de volta em metionina. Quem faz esse processo? As vitaminas B6, B9, B12 ativas. Ou seja, eu preciso do piridoxal 5-fosfato, preciso do metilfolato e preciso da metilcobalamina. Tá? Então, eu tenho que fazer isso para que eu transforme e reduza a quantidade de homocisteína e aumente a quantidade de metionina. Então, pessoas que têm a homocisteína alta, o que significa alta? Acima de 9 no exame. O ideal é que ela esteja entre 6 e 8 aproximadamente. Tá? Então, para eu manter a homocisteína nesses níveis, eu tenho que ter uma boa oferta de piridoxal 5-fosfato, não é piridoxina, de metilfolato, não é ácido fólico, de metilcobalamina, não é citoneurin nem cianocobalamina. São as vitaminas ativas. E para que essas vitaminas sejam ativas, de duas uma, ou você oferece via suplementação um suplemento que tenha ela ativada já, metilfolato, metilcobalamina, ou você tem que ter o gene MTHFR bem funcionante, porque esse gene é que vai pegar o ácido fólico que você suplementa e transforma ele em metilfolato. Só que tem muita gente que tem problema nesse gene, 30%. 30% da população costuma ter esse gene que transforma o ácido fólico em metilfolato inativo ou mal funcionante. Aí você toma ácido fólico porque o seu ginecologista, seu obstetra recomendou porque você engravidou, mulher, e aí esse ácido fólico não vira metilfolato, acumula homocisteína, lesiona vaso, aumenta a pressão, intoxica o seu corpo, aumenta o estresse oxidativo, trava o funcionamento das células, não tem SAMe suficiente, falta radical metil e os seus cromossomos começam a expressar receitas de genes que são ruins, doenças genéticas, malformação, tá? Então, eu tenho que manter essa via funcionando bem. Como? Suplementando duas coisas simples, que é metilfolato e metilcobalamina. É esse nível de homocisteína que vai dizer se a taxa de B9 e B12 está boa ou não, e não um exame de B9 e B12. Aqui deu para você entender bem a importância da metilação e de suplementar metilfolato e metilcobalamina para as pessoas. Além disso, vou te mostrar aqui, vou pegar aqui na geladeira, olha isso aqui, ó. Isso daqui é SAMe pronto. Ó, vou virar aqui. Ó, SAMe. Você tem como manipular o SAMe pronto. Ou seja, isso aqui já é a transformação de metionina em radicais metil para garantir que o seu corpo está bem metilado e não está faltando radicais metil. Então eu tomo o SAMe e tomo o metilfolato com a metilcobalamina prontos para garantir que não vai faltar. Beleza, galera? É isso aí. Esse é o rabisco de hoje.